Nossas saudações aos colegas médicos. Estamos aqui presentes, todas as entidades médicas do Estado do Rio, em torno do grande objetivo que é a Central de Convênios. Esse projeto grandioso que tem por objetivo o resgate da ética médica, da relação médico-paciente e do exercício digno da nossa profissão. A SOMERGE, com o seu Conselho de Especialidades e os sindicatos médicos do Estado e o Conselho Regional de Medicina, construíram ao longo destes 2 anos a Central de Convênio, que está pronta para a adesão integral dos médicos do Estado. Neste final de século, algumas questões merecem o nosso destaque. Além do avanço da medicina, o exercício da profissão médica está ameaçado. E as entidades médicas do Rio de Janeiro, nesse momento, apresentam um instrumento fundamental de defesa desse exercício profissional, a Central de Convênios. O sindicato, como entidade protetora do trabalho médico, pede e apoia a Central de Convênios, que é um movimento de todos os municípios do Rio de Janeiro. Colegas médicos, a Central de Convênio é feita para todos, para clínicos, cirurgiões, colegas que trabalham com métodos diagnósticos. Ela foi feita para atender a todos de todo o Estado. Acompanhem a apresentação que se segue e participem com sua adesão. Obrigado. Apresentamos aos senhores a Central de Convênios, órgão do Departamento Profissional das Entidades Médicas do Estado do Rio de Janeiro, criada, apoiada e formada pela Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro e suas sociedades federadas de especialidades, pelo Conselho Regional de Medicina e por sindicatos médicos de todo o Estado. A Central de Convênios representa a união concreta, inédita e relevante das entidades médicas do Estado. Muitos questionam a necessidade dessa união como um fato importante para a progresso e para a melhoria da situação profissional do médico. Na verdade, isso não é feito subitamente, mas através de um processo de compreensão e debate progressivo a respeito dos caminhos a serem adotados. Essa conclusão, sem dúvida, vem sendo compreendida dentro da realidade profissional atual e se entende a necessidade dessa profissionalização da atividade médica, de sua defesa. Isso vem sendo feito através da Central de Convênios e hoje estamos numa fase de divulgação da ideia da Central de Convênios, da necessidade de adesão a essa central, para partirmos então para uma ação concreta, entendendo que médicos unidos representam entidades fortes, e assim a Central de Convênios é um instrumento que pode e deve viabilizar soluções práticas. Entendendo a Central de Convênios como parte dessa tradição de luta das entidades médicas, que significam a própria atitude do médico do Estado do Rio de Janeiro, entendendo um novo papel de necessidade de defesa técnica, administrativa, jurídica e também política, entendendo que nada pode ser feito de forma totalmente isolada. A solução é, sem dúvida, a organização e profissionalização da defesa profissional. Na verdade, como anda o estado de saúde de nossa profissão? Esse é um ponto importante que cada médico pensa e articula no seu dia a dia. É importante que nós pensemos disso e partimos para uma ação terapêutica. Os fatores que causam os problemas, nós sabemos, é a falência do Estado, é a atitude economicista do próprio Estado e das empresas que interferem na assistência médica. Nós sabemos disso, sabemos que os sinais são claros, um desligamento, uma ruptura da ligação médico-paciente, da motivação profissional do médico. A questão é como implantarmos, partimos dessa compreensão para implantarmos uma terapêutica. A Central de Convênios pretende ser isso, para que o emprego e o consultório sejam realmente um campo de trabalho agradável e próspero para o médico na sua vida como um todo. E temos 2 atitudes: o que fazer, esperar ou agir. Essa é uma decisão de cada um e de todos nós. A classe médica, na verdade, tem uma composição que todos devem saber, de uma maioria masculina, uma maioria até 45 anos, média de 3 atividades profissionais em várias situações, rendimento médio de apenas R$2.000, distribuídos basicamente nas clínicas básicas, nas clínicas generalistas, como os pediatras, gineco-obstetras, cirurgiões e clínicos gerais. Uma atividade de 60% dos médicos estão nas capitais,
cerca de 3/4 atuam em consultório, 80% dos consultórios, daqueles que atuam em consultórios, têm seu faturamento baseado em convênios. A situação, sem dúvida, não podemos deixar de levar em conta a realidade econômica do país e do próprio globo como um todo, mas se entendemos que a falência do serviço público, ela é um fator, no momento em que o médico passa a ter um salário, a possibilidade de ter emprego público bastante diminuída, a proliferação de faculdades é um fator de desestímulo, de aviltamento pela grande quantidade de médicos novos que chegam ao mercado e que são obrigados, para sobreviverem, a aceitarem situações de menor rendimento e muitas vezes de relativa perda de dignidade. O crescimento dos convênios vem em paralelo a isso, pela falência do serviço público, aumento do número de médicos. Com isso, há um crescimento cada vez maior dessas empresas que intermediam o trabalho médico. A entrada das empresas estrangeiras, a princípio camufladas em formas de união com as empresas atuais e que vão progressivamente atuando de forma independente. Já prometem se instalar no país nos próximos tempos de forma independente. Os convênios, na verdade, significam que forma de intermediação do trabalho? Através da imposição de contratos unilaterais em que o contrato é apresentado para que o médico ou clínica aceite. Se não aceitar, não tem o credenciamento. Na verdade, existe o poder de credenciar e descredenciar a seu bel prazer. Cria-se, dentro dos credenciados, uma verdadeira reserva de supercredenciados, que são aqueles que têm um referenciamento desde que aceitem reduções nos seus honorários. São pressionados, e muitos acabam aceitando, a situação de terem esse referenciamento dentro dos credenciados. Então, muitos credenciados, na verdade, deixam de ser credenciados sem que o saibam. Vai acontecendo também uma verdadeira massa de colegas que se torna esse bolsão dos excluídos. Os recém-formados, que não têm possibilidade, perspectiva de obter credenciamento, e os descredenciados, antigos credenciados, que vão sendo eliminados do sistema até para criarem um clima de pressão sobre os atuais e os que persistam credenciados. Na verdade, os cartelizadores não somos nós que nos defendemos, mas os verdadeiros planos de saúde que vão cada vez mais se cartelizando. Está previsto, amplamente documentado na mídia, a perspectiva de termos nos próximos 5 a 10 anos, no máximo 10 planos de saúde atuando no país. Isso sim é cartelização. Os planos de saúde hoje se distribuem em 4 grandes associações. A Abrange, que é medicina de grupo, com cerca de 17 a 18 milhões de usuários. A FENASEG, segmento que, apesar de ter apenas 4 milhões, são os mais fortes economicamente. O CIEFAS, que inclui as empresas de autogestão estatais, com cerca de 9 milhões de usuários, e as cooperativas médicas, com cerca de 10 milhões. Num total de 40 milhões de usuários, com faturamento anual entre 17 e 18 bilhões de reais ano. Toda essa força econômica gerada por esses planos de saúde vai sobrecarregando o médico, controlando e sobrecarregando o médico com questões administrativas e burocráticas, que vão acarretando aumento de custos próprios do médico, de clínicas e serviços. Com isso tudo há uma perda de autonomia pelo crescimento de exigências do tipo autorizações, etc. Com isso há uma fragilidade do médico pela própria situação de mercado, fica uma fragilidade crescente diante dos planos, que leva a redução de honorários, propostas de reduções, glosas, ameaças de descredenciamento e perda dessa clientela, tão dificilmente atingida. Os recém-formados acabam representando uma opção bastante barata e colocada como pressão para o médico atuante como credenciado. Tudo isso desemboca numa situação clara, o Managed Care. O cuidado gerenciado é um nome não de um sistema, mas de uma tendência. Essa é a forma como ela é vista hoje por grande parte dos americanos. Managed Care, Take Care, ou seja, cuidado gerenciado, tome cuidado com ele. Ele é uma forma que, na verdade, não atende aos princípios éticos e históricos da profissão médica. É uma tendência nascida nos Estados Unidos como uma forma de contrabalançar o grande custo da medicina americana, que chegou-se a ultrapassar 2 trilhões de dólares ano, totalmente diferente da situação brasileira. Na verdade, por toda a situação de processos, de necessidade de uma medicina defensiva extremamente cara, surgiu o Managed Care para tentar reduzir custo. Como foi feita essa articulação? Pressionando médicos, serviços e hospitais a fazerem uma verdadeira parceria, ironicamente chamada de parceria de riscos e custos, em que se o médico pedir mais exames, se o hospital operar mais, internar mais, ganha menos. Ou seja, nós passaríamos a ser parceiros dos riscos e custos da saúde. Já os planos de saúde têm o seu ganho garantido por percentagens pré-retiradas e pré-determinadas. No Brasil, isso vem sendo implantado sutilmente, sem usar o nome Managed Care, obviamente, através de situações do tipo medicina essencial, médico particular,
e até violando o nome médico de família de forma bastante sutil. A realidade econômica deve ser lembrada bastante diferente entre os Estados Unidos e o Brasil, em que nos Estados Unidos o médico de extremamente próspero passa para razoavelmente próspero, e no Brasil, de remediado, passará provavelmente para proletarizado ou miserável. Existem vantagens no sistema de managed care, e esse é muito sutil, colocado no vídeo, como os senhores puderam ver. Atende à prevenção, atende a alguns aspectos de contrabalançar a situação de exploração da medicina, a comercialização da medicina, que todos nós somos contra. Mas, na verdade, as desvantagens são de colocar em oposição médico e paciente. O médico, tratando do seu paciente, é questionado por ele: doutor, por que o senhor não pede tal exame? Porque o senhor vai gastar mais? Porque o senhor vai ganhar menos? E passa o médico a ver o paciente não como algo a ser procurado, uma enfermidade a ser procurada e tratada, mas, na verdade, como: se eu tratar menos e pesquisar menos, eu ganho mais. Olha, gerado o conflito. Na verdade, nós vemos no Brasil, e isso fica bastante claro nas entrelinhas da legislação recentemente aprovada sobre planos de saúde, que ficam confirmadas as piores previsões. Ela representa, na verdade, a implantação do managed care. O managed care está embutido nas entrelinhas dessa legislação. Ela, na verdade, interessa ao governo, porque o governo quer sair da saúde, ele se considera incompetente para administrar a saúde. Pelas empresas, pela sua avidez por lucro, por controlar uma maior massa de usuários possíveis. E os usuários, mal informados através da mídia, acham que tudo está sendo feito em sua defesa, que existem bons aspectos nessa lei de planos de saúde, quando, na verdade, a grande força que essa nova lei vai trazer, ou a tentativa dela, é no sentido de entregar o total controle da classe médica aos planos de saúde. E o que vai mudar? O que vai mudar no sistema de plano de saúde é que os atuais contratos vão ser totalmente revistos. Os pacientes que têm planos com liberdade de escolha, que têm planos que dão uma abrangência e a possibilidade de reembolso, vão ser obrigados pela lei federal a rever os seus contratos com seus planos e vão ter que aceitar as novas regras. E essas regras vão excluir uma grande parcela de médicos do atendimento. Isso está acontecendo, está previsto para acontecer a partir de novembro de 1998, como uma verdadeira explosão de mudanças nesse sistema. Será implantado de forma gradual e se prevê claramente o descredenciamento de cerca de 30% a 40% da classe médica nos próximos meses a anos. E o que podemos fazer, se não nos unirmos, tomarmos consciência do problema e nos unirmos para tomarmos atitudes em contrário. Equilibrar essa balança, sem dúvida, é uma prioridade. Questionando um ponto fundamental de todo esse sistema antigo ou sistema novo de managed care: haverá qualidade total sem liberdade de escolha? Será que o governo consegue compreender isso e as entidades privadas conseguem entender isso? Cada paciente como indivíduo sempre quer escolher, porque as entidades também não entendem essa necessidade para que haja uma melhor relação médico-paciente e o melhor atendimento e maior qualidade final. Esse é o objetivo da Central de Convênios: atender aquela queixa do dia a dia do médico, que às vezes se sente um pouco sem tratamento. Na verdade, doutor, o seu problema também tem cura. Entenda isso, as suas entidades médicas estão buscando uma solução e este é o projeto da Central de Convênios. Ela é feita, na verdade, é possível que se entenda isso, ela é feita por quem entende, por quem estudou a questão, por quem conhece convênio, conhece prática médica. E a sua pretensão é ser ótima para os médicos de uma forma geral, médicos e serviços, pessoas físicas ou jurídicas, aqueles que têm ou não convênios, aqueles que querem ou não querem ter convênios, e para aqueles que precisam ou não de convênios. Ela tem esse nome Central de Convênios até com uma visão mais abrangente do processo convênio, um convênio social, ou seja, uma abrangência da medicina de todos os médicos para todos os pacientes. Ela significa uma intervenção viável e inteligente no mercado de trabalho médico, não utópica, viável e inteligente. Propõe um equilíbrio de forças com planos, com seguros de saúde e com o governo, ou seja, um equilíbrio nessa administração de saúde. O equilíbrio entre essas forças é fundamental. Com isso, resgatando a dignidade e autonomia da profissão médica. Entendemos todos que o managed care que nos referimos, ele exige não uma conduta terapêutica conservadora, mas uma conduta terapêutica intervencionista e imediata. O departamento profissional, que é o órgão das entidades médicas, que inclui a Central de Convênios, tem seus princípios e objetivos bem determinados nos seus estatutos. Foi formado por um conselho deliberativo de 12 membros, 3 designados pela Sociedade Médica Estadual, 3 pelo Conselho Regional, 3 pelos vários sindicatos médicos do Estado
e 3 pelo Conselho de Sociedades de Especialidades. Esse departamento profissional tem os princípios e objetivos, basicamente, de resgatar o credenciamento universal, a liberdade de escolha para o usuário, todos os médicos para todos os pacientes, com dignidade e autonomia em trabalho, por essa possibilidade de amplo acesso, em honorários pela autodeterminação de honorários. Com isso, conseguindo uma desburocratização de consultórios e serviços que o médico sofre no seu dia a dia cada vez mais crescente e implantando o Livro Regional de Saúde, um acesso amplo à população em geral, aos diversos médicos, serviços e clínicas disponíveis em todo o Estado. Para a classe médica, ela significa efetivamente a liberdade de escolha e o livre acesso, o credenciamento universal, iguais oportunidades de trabalho, o fim do poder das empresas credenciarem, a pressão e a coação representada por esse fato, significa o resgate da dignidade e autonomia no trabalho e em honorários, uma melhor relação médico-paciente advinda dessa situação, uma maior motivação profissional. Significa também a divulgação ética pelo Livro Regional de Saúde, não mais um livrinho de convênio que me dá clientela, mas sim o amplo acesso através do Livro Regional, uma equivalência entre pessoas físicas e jurídicas, terminando com a verdadeira situação de discriminação entre pessoas físicas e jurídicas. Fulano é médico, fulano é uma empresa, na verdade somos todos médicos atuantes, não é a questão fiscal ou contábil que deve nos diferenciar, mas sim o ato médico e a forma digna que ele é remunerado e respeitado. Uma simplificação e unificação de guias e pedidos é uma das propostas que a Central pode alcançar a médio ou longo prazo, com uma desburocratização do próprio exercício da medicina. Com isso nós vamos ter força de negociação com os planos, melhores honorários, melhor rendimento no trabalho, mais tempo para a função médica e menos tempo para a administração e burocracia. Com isso, uma importante redução de custos, glosas e perdas que tanto atrapalham o exercício da medicina. Entendendo os intermediários na saúde que exercem através do credenciamento o seu verdadeiro poder. A negociação, se é que podemos chamar assim, individual, é fraca ou inexistente. Esse é o modelo atual que devemos mudar para um modelo de negociação coletiva. Os médicos unidos, médicos serviços juntos, negociando com os planos de saúde de forma equilibrada e igualitária. Para os pacientes existem enormes vantagens. A completa implantação da Central significa não mais restrição de escolha. Eu posso ir naquele médico, eu posso me manter naquele médico, eu não preciso buscar os médicos que o plano me designa, o plano interfere administrativamente, dizendo, esse é o seu médico. Na verdade, é o paciente que deve escolher através das suas relações, através de outros médicos ou de familiares, a quem deve procurar. Jamais por mudar de plano ele terá que mudar de médico. Significa dignidade para o paciente e autonomia nessa escolha. Significa adquirir mais confiança e muito melhor relação com o médico. Significa encontrar médicos mais motivados, dedicados e, sem dúvida, consequentemente mais eficientes. Significa a simplificação também que eles sofrem, a simplificação de guias, pedidos e autorizações. Significa a desburocratização dos atos médicos e redução das despesas com saúde. Todo o sistema vai ter menos custo, de uma forma geral. Cada médico deve alertar seus pacientes sobre o que significa essa mudança dos planos de saúde para o managed care. Esse sistema quer literalmente afastar o paciente do médico para reduzir custo. Na verdade, a Central de Convênios representa uma forma lúcida, extremamente lúcida, de corporativismo. Não devemos nos envergonhar da palavra corporativismo. Ela é benigna, ela é fundamental à defesa de qualquer sistema, de qualquer classe. Na verdade, o que se precisa é de um corporativismo com visão social. E isso a Central de Convênios resgata. Ela é ótima para médicos e serviços, ela é muito boa para os pacientes, é boa para os planos de saúde, extremamente adequada para um governo que quer se isentar da administração. Ela pode implantar normas que são escandalosamente omitidas na recente lei federal, que passam assim a ser comuns a todos os planos e seguros de saúde. Está protegida. Essa é uma acusação bastante comum a alguns projetos de departamentos e centrais de convênios por todo o país, acusando-os de serem um verdadeiro cartel de médicos. Na verdade, ela é uma situação de anticartel. Significa total e restrita abertura de mercado, de forma segura, mas abertura de mercado de todos a todos. Significa uma concorrência livre, ampla e ética, e uma autodeterminação de honorários entre médicos que estipulam o seu honorário pelo honorário negociado com o plano de saúde e aqueles que autodeterminam os seus honorários de forma livre. Isto é totalmente anticartel.
Os planos de saúde é que exercem uma função cartelizante, não os médicos. O processamento de faturas é uma questão bastante questionada. Será que ele vai ter sigilo? Será que nós vamos ter um profissionalismo? Sim, teremos uma perfeita possibilidade de elaboração de faturas de forma sigilosa e profissional. A simplificação e redução disso, a médio prazo, vão nos dar menos custos e menos prazo de pagamento. Contratos efetuados coletivamente são muito mais fortes do que contratos individuais. A abertura do mercado gera isso, a concorrência ampla e ética, a autodeterminação de honorários e o próprio livro regional de saúde, que vai nos dar toda uma possibilidade de melhor atendimento. O termo de adesão, essa é a forma do médico aderir. Ela é um instrumento necessário e indispensável para participar da central e do livro regional de saúde previsto para 1999. Assim que tivermos 80% de adesão, teremos assembleias específicas, assembleias regionais por especialidade, para aí sim deliberarmos as ações concretas do departamento e da central de convênios em relação aos planos de seguros. Como se dará esse processo? É possível se levantar grandes hipóteses, várias hipóteses, mas vai ser o segmento das negociações que vão determinar sobre que tipo de plano, sobre que tipo de atitude terão os médicos por região, por especialidade, etc. Existem frases, ditos bastante comuns e bastante importantes no meio médico. Um deles é um dito oto-oftalmológico, que é o pior cego é aquele que não quer ver e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Nós médicos temos que abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos à realidade, que sem dúvida está cada vez mais próxima. O médico sabe exercer a medicina, mas por formação é incapaz de administrar o exercício da medicina. É fundamental profissionalizar essas relações com os planos de saúde e com o próprio governo. Nós temos que ter uma administração eficiente, senão nós vamos ser totalmente, se já não somos, totalmente manipulados. Se continuarmos cada um como lhe convém, logo seremos esmagados. Isso é um fato. A relação médico-paciente não pode ser destruída por um contrato, está sendo progressivamente destruída, por um contrato onde quem menos opina é o próprio médico. E é importante lembrar que só a nossa união sem reservas e com lealdade, e esse é um objetivo da central e do próprio termo de adesão, é criar um clima de confiabilidade interna, de lealdade, vai nos garantir o permanente exercício do direito ao trabalho que conquistamos ao longo de nossa árdua história, a árdua história de nossa profissão. Entendendo o ponto de mudança, muitos questionam, não há revoluções, sem dúvida não há uma revolução, não vai haver um levante da classe médica nesse sentido, mas um ponto de mudança em que a tendência passa a ser invertida. Esse ponto será quando o médico se der conta de que a viabilidade da sua atividade depende totalmente do seu posicionamento não individual, mas coletivo em defesa da sua dignidade, de modo a não mais permitir que a sua postura humanitária, tradicional, junto ao paciente, continue a ser explorada por quaisquer indivíduos, entidades privadas, públicas, ideologias ou até governos. Prezados colegas, obrigado por assistirem a essa sucinta apresentação do Projeto Central de Convênios. Este é o momento da sua participação. Elabore e leve à plateia as suas principais questões. Obrigado. De que adianta a central se continua a proliferação de faculdades de medicina? A resposta pode ser paralisante. Então não façamos nada, porque não há nada a ser feito. Na verdade, precisamos trazer esses profissionais novos para a central de convênios. Essa é uma forma de evitar que eles aviltem o mercado estando fora do mercado. E essa é uma realidade que todos sofremos. Com o crescimento da central, podemos até imaginar termos força para agirmos contra essa proliferação de faculdades de medicina. Isso sim é uma forma prática de se pensar a médio ou longo prazo. Como será estruturada a central e quem vai dirigi-la e sustentá-la? Ela é um órgão do Departamento Profissional das Entidades Médicas do Estado do Rio de Janeiro, através do Conselho Deliberativo dos seus 12 membros que irão eleger a diretoria executiva que vai dirigir essa central de convênios. Ela é estruturada e, obviamente, ela não vai ser totalmente fechada num órgão único, mas as centrais de convênios vão funcionar por todo o Estado, através de municípios e através das especialidades. Podemos imaginar centrais de cobrança, centrais de convênios funcionando por grupos de bairros, por grupos de sociedade de especialidade
e, eventualmente, pelos municípios e regiões. Isso é perfeitamente viável, administrativa e tecnicamente. Será a central mais um intermediário? Na verdade, ela vai ser um aliado do médico, um representante do médico junto às entidades intermediadoras. Na situação atual, nós sofremos glosas, reduções, etc. Através da central, sendo representados coletivamente, nós poderemos articular e negociar melhores honorários, reduzindo o custo do sistema como um todo. O que a central vai necessitar, cerca de 2, 3% do faturamento global da classe médica, será perfeitamente viável através do que nós vamos ter de redução de custos. Podemos imaginar a redução de custos do nosso faturamento interno e com redução de glosas, etc., um crescimento de mais de 15% a 20% do rendimento médico. Isso é significativo e economicamente extremamente interessante. O que será feito depois de termos alcançado os 80% de adesão? Ora, podemos ter 70%, 80%, 90% de adesão. Uma adesão maciça, representativa da classe em determinado segmento, seja por região, por especialidade. Nesse momento, através de uma assembleia representativa, será referendada a ação coletiva em algum sentido, no sentido de negociação com os planos de saúde, de estabelecimento de novas normas. Esse é o momento de agirmos. É essa assembleia que irá determinar. A forma de procuração é fundamental. Ela significa a criação de um clima de lealdade, de confiabilidade entre os médicos para que haja uma representatividade com o poder jurídico da entidade. Uma entidade é forte conforme o poder que ela tem delegado pelos seus membros, no caso, os médicos. E procuradores não são passíveis de descontos. Um representante, uma entidade como a nossa Central de Convênios, que vai receber honorários para o médico, além de não ser um intermediador, ela não é passível de sofrer descontos. Isto é muito importante e por isso a forma de procuração. Ao aderir, será que preciso me descredenciar dos planos e seguros que atendo? De forma alguma. Esse é um ponto vital a ser esclarecido. Não há nenhuma previsão de, exatamente no momento da adesão, isso está explícito no termo de adesão, de que o médico esteja se descredenciando ou autorizando o descredenciamento localizado ou maciço dos planos e seguros. Este é um processo que vai ser decidido a partir de assembleias e a partir da adesão maciça. Nesse momento, sim, haverá uma orientação coletiva do caminho a ser dado, provavelmente, podemos prever, através de força junto aos planos de saúde, trazendo esses planos para a central através de toda a argumentação benéfica para eles, para os usuários e para a classe médica que está embutida no projeto Central de Convênios. Para que e como vai funcionar essa opção entre honorários livres e via central? Como frisamos, essa diferenciação de honorários é fundamental para que evitemos quaisquer acusações sobre cartelização. Em segundo, funcionará de uma forma bastante simples. Dentro do livro regional de saúde, teremos, junto ao nome do médico, a autodeterminação dos seus honorários. Via central significa que ele atende pelos honorários, restrito aos honorários acordados entre os planos de saúde ou entidades e a própria central. Não há nenhum adicional de custo ao usuário. Os honorários livres ficam claramente determinados para o usuário, que ele deverá contactar o médico para marcar a sua consulta, por exemplo, ou seu exame complementar, ou seu procedimento, e saber de antemão desses custos. Isso é muito simples e perfeitamente viável para que os pacientes tenham o livre-arbítrio de escolher entre o médico que ele queira, o serviço que ele queira e o próprio custo desse serviço. Onde deverei entregar minhas guias? Essa é uma questão que fica colocada e muitas vezes no sentido de que, meu Deus, eu vou ter que entregar minhas guias todas no mesmo lugar, num lugar só. Aonde será? Será perto? Será longe? Em relação à situação atual, onde os médicos entregam guias em vários locais, em vários dias, em vários horários, pelo seu número de 20, 30 ou muito mais números de convênios, na verdade o que estamos propondo é a unificação e a centralização disso num posto só. Seja um posto da sua especialidade, eventualmente do seu bairro, do seu município, o mais acessível, com a variedade de dias para que ele possa entregar isso conforme a sua conveniência. Como garantir o correto processamento das faturas numa única central?
Essa é uma questão que muitas vezes é colocada, imaginando que nós vamos fazer uma única central do Estado inteiro num prédio único. Na verdade, o que está se falando é no processamento tecnicamente, administrativamente bem orientado. Por exemplo, num município, perfeitamente possível, através de grupos de especialidades de cerca de 1.000 a 2.000 médicos. Essa é uma experiência que já existe em vários estados, do processamento das faturas de todos os médicos daquela região, daquele grupo, num único local, num grupo de escritórios, num grupo de salas, que é perfeitamente possível, através dos avanços da informática, se obter esse tipo de administração. Utilizando quem? Utilizando exatamente os faturistas dos médicos, das empresas, das clínicas médicas, que têm um custo elevado com seu faturamento, que já têm profissionais bastante treinados nesse sentido. Como garantir o sigilo de minhas faturas? Essa é uma questão bastante levantada pelos colegas. Nós precisamos entender que já não temos nenhum sigilo a respeito de nossas faturas. Os pagadores, as entidades pagadoras, e que têm um interesse direto em reduzir os custos, reduzir o nosso faturamento, são eles que sabem muito bem do nosso faturamento. Na verdade, nós estaremos entregando não a um médico, não a um colega, mas a um instrumento administrativo, que é a central de convênios, através de profissionais faturistas contratados por nós. Eles sim administrarão esse faturamento. Na verdade, não será mais em tentativa de redução de faturamento, mas na verdade na tentativa de proteção e de responsabilidade desse faturamento. Na verdade, pode-se fazer um extrato quinzenal, extratos mensais, como é já uma experiência de outras centrais de convênios, no sentido de abastecer o médico de permanentes informações sigilosas para seu pleno conhecimento, como é feito através de rede bancária, por exemplo. Uma outra questão bastante polêmica é o papel das Unimedes em relação à central de convênios. Serão contra, a favor ou indiferentes? Ora, precisamos evitar cair numa discussão infindável a respeito dessa questão. Vamos ser práticos. Os médicos cooperados, que são os donos das cooperativas, podemos entender no município do Rio de Janeiro, são cerca de 4.000 médicos cooperados, a grande parte desses médicos, se não a totalidade, atende outros planos de saúde. Se esses médicos forem convencidos e tiverem vantagens em apoiar a central de convênios e aderirem, naturalmente a sua Unimed irá aderir à central de convênios e nós teremos uma configuração completa das entidades médicas em apoio à dignidade profissional. Na verdade, as Unimedes ganham muito com a central de convênios e a central de convênios também precisa das Unimedes para que nós evitemos cair numa luta interna a respeito de administração do trabalho médico. Um lado tem muito a contribuir para o outro e nós vamos chegar num consenso a respeito da participação das Unimedes na central de convênios. Muitas são as questões que podem surgir a partir dessa apresentação do projeto Central de Convênios. O que não podemos imaginar é que a central de convênios seja utópico. Ela pode ser idealista, mas ela é bastante concreta, viável e possível. Precisamos apenas entender que aquilo que muitos chamam de utópico é apenas algo que ainda não foi feito. Essa é a história da medicina, de uma medicina que consegue a cada momento superar e tornar aquela utopia de um transplante, de uma cura, de uma verdadeira revolução na área médica, o dia a dia da população e do paciente do futuro. Façamos dessa central de convênios uma revolução, e essa revolução depende da sua adesão. Obrigado.